Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Matemática, o canal do site sabermatematica.com.br. E hoje nós resolveremos a prova do concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará, prova aplicada em 2021 pela Fundação Getúlio Vargas, também conhecida como FGV, beleza? Só lembrando que se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever em nosso canal e já deixar o seu like aqui no vídeo. Muito bem, pessoal, dando início, questão de número 11. Um fazendeiro plantou ao longo de uma das margens da estrada reta, que vai do portão de sua fazenda até a sua casa, vários coqueiros. Os coqueiros foram plantados em grupos de 6 coqueiros, igualmente espaçados. A distância do portão ao primeiro coqueiro é de 10 metros e a distância entre o sexto coqueiro de um grupo e o primeiro coqueiro do grupo seguinte é o dobro da distância entre coqueiros consecutivos de um mesmo grupo. A distância do portão da fazenda ao quarto coqueiro é de 28 metros. A distância do terceiro ao 10º coqueiro em metros é... Muito bem, pessoal, eu resolvi essa questão lá no site e lá eu fiz essa figurinha aqui, onde nós temos o portão da fazenda, ok? Esse é o portão, vários coqueiros, e os coqueiros estão organizados da seguinte forma: grupos de 6 coqueiros igualmente espaçados, ou seja, um grupo aqui de 6 coqueiros, onde a distância entre eles é sempre a mesma. Aqui, outro grupo de 6 coqueiros, da mesma forma a distância entre eles é sempre a mesma, e assim vai. A questão ela informa que a distância do portão ao primeiro coqueiro é de 10 metros, ou seja, essa distância é igual a 10 metros. E a questão também informa que a distância entre o sexto coqueiro de um grupo e o primeiro coqueiro do grupo seguinte, ou seja, essa distância aqui, sexto coqueiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o primeiro coqueiro do grupo seguinte, é o dobro da distância entre coqueiros consecutivos de um mesmo grupo. Então, eu vou considerar que x é a distância entre coqueiros consecutivos de um mesmo grupo. Se essa distância é igual a x, então a distância entre o sexto coqueiro e o primeiro é igual a 2x, ok? Sempre o dobro. E mais uma informação: a distância do portão da fazenda ao quarto coqueiro é de 28 metros. Portão da fazenda até o quarto coqueiro, 28 metros. Ok? Bom, com essa informação é possível calcular o valor de x, né? Por quê? 10 mais x mais x mais x é igual a 28. 10 mais x mais x mais x é igual a 28. Ou seja, 10 mais 3x é igual a 28. 3x é 28 menos 10. 3x é igual a 18. X é igual a 18 sobre 3, que é igual a 6 metros. Bom, se x é igual a 6, essas distâncias, né, entre os coqueiros, 6 metros. A distância entre o sexto coqueiro e o primeiro coqueiro do próximo grupo é 2 vezes 6, que é igual a 12. Ok? E para finalizar, a questão pede o quê? A distância do terceiro ao 10º coqueiro. Bom, o terceiro coqueiro está aqui e o 10º coqueiro está bem aqui. Nós só precisamos somar, né? 6 mais 6 mais 6 mais 12 mais 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6, 12. Com 6, 18. Com 12, 30.
36, 42, 48. Então, a distância é igual a 48 metros e a resposta é a letra A. Vamos lá, pessoal, seguindo. Questão de número 12. Em um grupo de 218 soldados, 147 são do sexo masculino e 71 do sexo feminino. Para um treinamento, 218 soldados são agrupados aleatoriamente, formando 109 pares de soldados. Sabe-se que exatamente 21 pares têm 2 soldados do sexo feminino. O número de pares de soldados que tem 2 soldados do sexo masculino é... Muito bem, pessoal, são 218 soldados, 147 homens, 71 mulheres. Foram formados 109 pares de soldados, sendo que existem exatamente 21 pares formados por 2 mulheres, ok? A primeira coisa que nós devemos observar é que nós precisamos de 42 mulheres para formar 21 pares de soldados do sexo feminino. Mas observem que existem apenas 71 mulheres, então sobraram 71 menos 42, que é igual a 29 mulheres. Agora vamos focar na palavra exatamente. A questão ela deixa bem claro que existem exatamente 21 pares formados por 2 soldados do sexo feminino, ou seja, 2 mulheres. Isso significa que as 21 mulheres que sobraram terão que fazer par com um soldado do sexo masculino. Isso significa que existem 29 pares formados por um homem e uma mulher, ok? Observe que nós utilizamos 29 homens, correto? Mas existem 147 soldados do sexo masculino. Então, sobraram 147 menos 29. E 147 menos 29 é igual a 118 homens. Recapitulando, nós conseguimos formar 21 pares apenas com mulheres, 29 pares com um homem e uma mulher. Agora nós precisamos calcular a quantidade de pares formados por 2 homens. Se sobraram 118 homens, nós precisamos calcular quanto é a metade deste valor, que será exatamente a quantidade de pares, correto? Quantidade de pares formados por 2 homens é 118 dividido por 2. 118 dividido por 2 é igual a 59 pares. Ok? Então, a resposta correta é a letra B. Vamos lá, pessoal, seguindo, questão de número 13. Em uma tabela 4×3, isto é, com 4 linhas e 3 colunas, a soma dos elementos de cada uma das 4 linhas é sempre a mesma. A soma dos elementos de cada uma das 3 colunas também é sempre a mesma, mas não necessariamente igual à soma dos elementos de cada linha. Sabe-se que a soma dos elementos da primeira coluna com os elementos da primeira linha é igual a 35, e que a diferença entre a soma dos elementos da terceira coluna e a soma dos elementos da segunda linha é igual a 5. A soma de todos os elementos dessa tabela é... Então vamos lá, pessoal, essa figurinha aqui eu fiz, está lá no site, tá? Quem quiser conferir a resolução lá no sabermatematica.com.br. Nós temos o seguinte, uma tabela 4×3, ou seja, 4 linhas, 1, 2, 3, 4, e 3 colunas, 1, 2, 3. A questão ela diz que a soma dos elementos de cada uma das 4 linhas é sempre a mesma. Então, se eu somar os elementos dessa linha, dessa,
dessa ou dessa, essa soma será sempre igual. Observem que eu considerei que essa soma será igual a y. E da mesma forma, a soma dos elementos das três colunas é sempre igual e será igual a x. Beleza? Então vamos seguindo. Sabe-se que a soma dos elementos da primeira coluna com os elementos da primeira linha é igual a 35. Então, primeira coluna está aqui e primeira linha aqui. Essa soma é igual a 35. Simples, né? X mais y é igual a 35. E a diferença entre a soma dos elementos da terceira coluna está aqui, e a soma dos elementos da segunda linha está aqui, é igual a 5. Então, a diferença é igual a 5. X menos y é igual a 5, ok? Sisteminha de equações do primeiro grau. Eu tenho mais y na primeira e menos y na segunda equação. Eu posso somar as duas equações para eliminar o y. X mais y mais x menos y é igual a 35 mais 5. Corto y com menos y. 2x é igual a 40. X é igual a 40 sobre 2, que é igual a 20. Mas a questão quer saber o quê? A soma de todos os elementos dessa tabela. Bom, eu descobri que x é igual a 20. Então, a soma dos elementos da primeira coluna é igual a 20, da segunda também é igual a 20 e da terceira também é igual a 20. Se eu quero a soma de todos os elementos dessa tabela, basta somar 20 mais 20 mais 20, que é igual a 60. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos lá, seguindo questão de número 14. Uma urna A contém 20 bolas vermelhas e uma urna B contém 21 bolas azuis. Essas são as únicas bolas das duas urnas. Transferem-se aleatoriamente 5 bolas da urna A para a urna B. A seguir, também aleatoriamente, transferem-se 6 bolas da urna B para a urna A. É correto concluir que, ao final... Então, vamos lá, pessoal. São duas urnas, a urna A e a urna B. A urna A contém 20 bolas vermelhas. E a urna B, ela contém 21 bolas azuis. E essas são as únicas bolas nas duas urnas, ok? Transferem-se aleatoriamente 5 bolas da urna A para a urna B. O que acontece quando nós transferimos 5 bolas de A para B? A urna A, que possuía 20 bolas vermelhas, passa a ter 15. E a urna B continua tendo as 21 bolas azuis e passa a ter também 5 bolas vermelhas, ok? A questão segue dizendo que, a seguir, também aleatoriamente, transferem-se 6 bolas de B para A. Então, de B para A, 6 bolas. Ou seja, a urna A enviou 5 bolas para a urna B e na segunda transferência a urna A está recebendo 6 bolas da urna B. Ok? É correto concluir que, ao final, analisando a letra A, há exatamente uma bola azul na urna A? Exatamente não, né? Para isso ser falso, basta que tenhamos uma transferência, por exemplo, de 6 bolas azuis. Ok? Letra B, há exatamente 15 bolas azuis na urna B? Não, né? Isso é falso, não há exatamente isso, porque na transferência nós podemos ter 5 vermelhas e uma azul. Neste caso, nós teríamos 20 bolas azuis e não 15.
ok? Letra C. Não há bolas vermelhas na urna B. Falso. Por quê? Basta que sejam transferidas, por exemplo, 6 bolas azuis. Neste caso, nós teremos 5 bolas vermelhas na urna B. Letra D. Há no mínimo uma bola vermelha na urna B. Falso. Por quê? Serão transferidas 6 bolas, nós podemos ter uma transferência de 5 vermelhas e uma azul. Neste caso, não há no mínimo uma bola vermelha, mas nenhuma, ok? E a letra E? Há no máximo 6 bolas azuis na urna A. Claro que sim, né? A não possui nenhuma bola azul. Se serão transferidas 6 bolas para A, então no máximo A terá as 6 bolas que chegarem da urna B. Ok? Então isso é verdadeiro. No máximo 6 bolas azuis. A resposta aqui é a letra E. Questão de número 15. O soldado Ryan e sua irmã Rayane possuem, respectivamente, R$ 1.172,35 e R$ 1.732,75. Para que os dois fiquem com exatamente a mesma quantia, Rayane deve dar a Ryan... Bom, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos calcular é a diferença, né? Rayane possui 1.732,75 e Ryan 1.172,35. 5 menos 5, 0. 7 menos 3, 4. 2 menos 2, 0. 3 menos 7 não dá. Peço emprestado ao 7, que vira 6. E aqui 13. 13 menos 7, 6. 6 menos 1, 5. 1 menos 1, 0. Então, a Rayane possui R$ 560,40 a mais que o Ryan. Bom, ela não pode simplesmente dar esses R$ 560 para o Ryan, porque a situação vai se inverter, né? O Ryan passará a ter R$ 560,40 a mais que a Rayane. Ela precisa dar exatamente a metade deste valor. Vamos calcular? 560,40 dividido por 2. Eu vou retirar a vírgula por enquanto para fazermos a continha de divisão, ok? 5 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Desce 6. 16 por 2, 8. 2 vezes 8, 16. Resto 0. Desce o 0. Posso acrescentar um 0 aqui e descer o 4. 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Subtração, 4 menos 4, 0. 0 aqui eu desço e acrescento um 0 aqui. Como nós temos uma vírgula aqui, eu acrescento uma vírgula aqui. Beleza? Uma, duas casas. Ou seja, a metade de R$ 560,40 é R$ 280,20. Este é o valor que a Rayane deverá dar para o Ryan. Resposta aqui é a letra E. Beleza? Questão de número 16. O sargento Garcia tem sob seu comando entre 100 e 200 soldados. O sargento Garcia observou que, formando seus soldados em filas de 14 soldados cada uma, ou em filas de 18 soldados cada uma, a formação fica perfeita. Isso é, não sobra nem falta soldado em qualquer fila. Quando o sargento Garcia forma os seus soldados em filas de 14 soldados cada uma, o número de filas é...
Muito bem, pessoal. O sargento Garcia possui entre 100 e 200 soldados. Ele observou que ele consegue dividir os soldados em filas de 14 ou em filas de 18 soldados em uma formação perfeita, isto é, não sobra e nem falta nenhum soldado em qualquer fila. Isso significa que a quantidade de soldados sob o comando do sargento Garcia é divisível por 14 e também é divisível por 18. Bom, se eu quero um número divisível por 14 e 18, eu penso logo no MMC, né? Vamos calcular qual é o MMC de 14 e 18? Por 2 dá 7, e aqui 9. Por 3, 7 não dá, 9 vira 3. Por 3 e por 7. Ou seja, MMC de 14 e 18 é 7 vezes 3, 21, vezes 3, 63, vezes 2, 126. Isso significa que o 126 é o menor múltiplo comum 14 e 18, ok? E vejam que interessante, o 126 ele está entre 100 e 200, que é a nossa condição inicial, né? E agora, será que existe mais algum número entre 100 e 200 que seja múltiplo de 14 e 18 ao mesmo tempo? Claro que não, né? Por quê? O MMC serve justamente para isso. O 126 é um múltiplo de 14 e 18. Depois, o próximo número é o 126 vezes 2, que seria o quê? 252. E o próximo, 126 vezes 3, depois vezes 4, e por aí vai. Ou seja, o único número múltiplo de 14 e 18 entre 100 e 200 é o 126. Daí nós podemos concluir que existem 126 soldados sob o comando do sargento Garcia, ok? Mas não é isso que a questão pede, né? A questão quer saber quando o sargento Garcia forma os seus soldados em filas de 14 soldados cada uma, o número de filas é, vamos dividir, né? 126 soldados dividido por 14 soldados por fila. Eu posso simplificar por 2, por exemplo, daria 63, e 14 por 2, 7. 63 dividido por 7 é igual a 9, né? 9 vezes 7 é igual a 63. Então, neste caso, nós teremos 9 filas com 14 soldados cada uma. Beleza? Vamos lá, pessoal. Seguindo, questão de número 17. Em uma prova de natação, os tempos costumam ser apresentados no formato 1:23:45, indicando, nesse caso, um tempo de 1 minuto, 23 segundos e 45 centésimos de segundo. Em uma prova de natação de 400 metros, 4 estilos, César obteve, nos 4 estilos, respectivamente, os tempos 0:52:50, 1:02:12, 1:05:42 e 0:54:10. O tempo total de César nessa prova foi de... Muito bem, pessoal, nós precisamos somar os 4 tempos, né? Vamos somar inicialmente os centésimos. 50 mais 12 mais 42 mais 10. 50 mais 12 é 62. 62 mais 42, 104 mais 10, 114 centésimos, ok? Isso é a mesma coisa que 1 segundo e 14 centésimos. Por que 1 segundo e 14 centésimos? Porque a cada 100 centésimos nós temos 1 segundo, né? E agora, vamos somar os segundos. 52 mais 2 mais 5 mais 54 mais 1 segundo que nós encontramos quando nós somamos os centésimos. 52 mais 2 mais 5 mais 54 mais 1
também é igual a 114. Neste caso, 114 segundos. Ok? Mas 114 segundos é a mesma coisa que 1 minuto e 54 segundos. Por quê? Porque a cada 60 segundos nós temos 1 minuto, né? E para finalizar, nós somaremos os minutos. 0, 1, 1, 0 e mais 1 minuto que nós encontramos quando somamos os segundos. Isso é igual a 3 minutos. Tempo total, 3 minutos, 54 segundos e 14 centésimos. 3 minutos, 54 segundos e 14 centésimos. Letra A. Vamos lá, pessoal, questão 18. Em um grupo de 120 soldados, 70 gostam de futebol e 60 gostam de dançar. É correto concluir que... Então vamos lá, são 120 soldados, 70 gostam de futebol e 60 gostam de dançar. Então essa imagem eu retirei lá do site também, tá? Onde eu já fiz a resolução. A região em vermelho representa quem gosta de futebol, a em azul quem gosta de dança, X representa quem gosta das duas atividades e Y quem não gosta de nenhuma das duas, ok? Temos que 70 menos X mais 60 menos X mais Y é igual a 120, que é a quantidade total de soldados. Corto menos X com X. 70 mais 60 é igual a 130. Menos X mais Y, que é igual a 120. Daí, Y é igual a 120, menos 130, mais X, ou seja, Y é igual a X menos 10. Agora vamos analisar o seguinte: X representa a interseção e Y representa a quantidade de soldados que não gostam de nenhuma das duas atividades. Observe que quanto maior o valor de X, maior será o valor de Y. Então, analisando a interseção, X pode ser no máximo igual a 60, né? Por quê? Se todos que gostam de dançar também gostarem de futebol, eu vou ter X máximo, né? X igual a 60. Então, quando X é máximo, ou seja, X igual a 60, nós temos Y, que é igual a 60 menos 10, Y é igual a 50. E a letra B diz exatamente isso, né? No máximo, 50 soldados não gostam de futebol e nem de dançar. Então, no máximo, Y é igual a 50. A resposta aqui é a letra B. Vamos lá, pessoal. Seguindo, um retângulo tem um de seus lados aumentado em 2/5 do seu valor e o outro lado diminuído em 1/4 de seu valor. Conclui-se que a área desse retângulo em relação à área inicial, vamos considerar que o retângulo inicial possuía medidas x e y. Esse retângulo teve algumas alterações. Um de seus lados aumentou em 2/5. O que significa aumentar em 2/5? Bom, se o lado era x, ele passou a ser x mais 2/5 de x, ok? Tirando o mínimo aqui de 1 e 5 é 5. 5 por 1, 5 vezes x, 5x. 5 por 5, 1 vezes 2, 2x. Isso é igual a 7x sobre 5. Então, esse lado aqui passou a ser 7/5 de x. E o outro lado diminuiu 1/4. Então, era y, passou a ser y menos 1/4 de y. MMC aqui de 1 e 4 é 4.
4 por 1, 4 vezes y, 4y, menos 4 por 4, 1 vezes y, y. 4y menos y, 3y sobre 4. Ok? Bom, a área do retângulo inicial era o quê? X vezes y, correto? E a área do retângulo após as alterações? A área é igual a 7/5 de x vezes 3/4 de y. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4, 20. X, y. Bom, 21 sobre 20 eu posso fazer o seguinte. Isso é a mesma coisa que 20 sobre 20 xy mais 1 sobre 20 xy. Ok? 20 sobre 20 é igual a 1, ou seja, xy mais 1 sobre 20 xy. Observem que a área que era xy passou a ser xy mais 1 sobre 20 xy, ou seja, ela aumentou 1/20, ok? Vamos lá, pessoal, para finalizar a questão de número 20. O raio de uma esfera aumentou 1/3 de seu valor. Sendo V o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume... Qual é o volume de uma esfera? Qual é a formulinha que a gente utiliza? 4/3 de π vezes r ao cubo. A única parte que varia aqui é o r ao cubo, né? Então, no novo volume, nós teremos o quê? 4/3 de π, isso não muda. E o novo raio? Ele aumentou em 1/3. Raio inicial mais 1/3 desse raio é igual ao quê? O mínimo é 3, né? O mínimo de 1 e 3. 3 por 1, 3 vezes r, 3r, mais 3 por 3, 1 vezes r, r, ou seja, 4r sobre 3. Isso que é aumentar em 1/3, correto? Ou seja, 4/3 de r, tudo isso ao cubo. Novo volume, eu vou repetir aqui 4/3 de π e vou elevar ao cubo. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. R ao cubo. E aí, comparando os dois resultados, o volume inicial, 4/3 de π r ao cubo, e o volume após as alterações, 4/3 de π r ao cubo, só que tem agora um 64 sobre 27. Quanto será que dá 64 dividido por 27? É igual a 2. 2 vezes 27, 54. 64 menos 54 é igual a 10,0. 100 dividido por 27 é igual a 3. 3 vezes 27 é 81. Sobra 19. Nós podemos parar por aqui. Isso significa que o novo volume ele aumentou, né, o seu volume foi multiplicado por aproximadamente 2,3. Então, é correto afirmar que o novo volume está entre 2V e 3V, ou seja, ele aumentou um pouquinho mais que o dobro e um pouco menos que o triplo do volume inicial. A resposta correta é a letra D. Beleza, pessoal? Essa foi a resolução da prova da Polícia Militar do Estado do Ceará, prova de 2021. Quem gostou pode curtir o nosso canal aí, deixar um like no vídeo e até a próxima. Valeu!